Doutor, quanto é que você cobra para limpar o meu nome, doutor? Deixar meu nome limpinho, o score lá em cima, porque eu estou precisando financiar uma casa. Eu quero também financiar um carro, doutor. Quanto é que você cobra por esse serviço? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias. Eu acho essa a pior pergunta porque ela chega a me ofender, sabe? Porque acha que eu trabalho com essa história do limpa-nome. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que essa historinha de limpa-nome, a grande maioria disso tudo é golpe, né? Eles prometem limpar o seu nome, aumentar o seu score de crédito com uma liminar. Quem promete isso com uma liminar, promete o que quer, né? Mas agora a pessoa contratar um serviço que é baseado numa liminar, amigo, procure saber antes de contratar o que significa a palavra liminar. Boa gente, não foi com liminar. Você sabe o que é eliminar? Não, não sei, doutor. Então procure saber. Mas eu também vou mostrar para você agora como é que funciona o score de crédito, tá certo? Calculado pelo Serasa. Para quê? Você vê quando você vê o que é considerado quando é feito o seu score de crédito, você vai ver se é possível alguém vir e aumentar o seu score de crédito, tá certo? É um cálculo que você vai ver agora como é que é feito esse cálculo, tá? Então, vou mostrar para você aqui agora ele completão. Então, vamos lá. Veja só, veja só, veja só. Estamos aqui. Então, veja só. Estou aqui dentro da página aqui do Serasa, aqui, ó, fazer essa página do Serasa e veja só. Ele fala aqui o que é score, né? O que é o score de crédito? Score de crédito é um reloginho, né? Que mostra assim a probabilidade que você tem de conseguir algum empréstimo, né? Se você está com uma situação boa, ele é alto, se está com uma situação ruim, ele é baixo. Quanto mais alto, é melhor para você conseguir algum crédito, né? E como é que ele é calculado? Como funciona o cálculo do score atualmente? Muita coisa mudou nesse caminho aqui, eu vou mostrar para você como é que está agora atualmente, tá? Então, seus pagamentos representam 29%, tá? Ó, experiência no mercado 24%, dívidas 21%, busca de crédito 12%, informações cadastrais 8% e contratos 6%. Então você vê, você somar isso aqui, eu acredito que vai dar 100%. Você vê aqui logo de cara que dívida não é a coisa mais importante do mundo. Ó. Dívida representa 21%. Então, se o limpa-nome realmente limpar seu nome, ele só vai aumentar o seu crédito aqui no score em 21%. Como é que ele tinha que trabalhar? Aqui no pagamentos, que é o que representa mais, né? E o que é esses pagamentos aqui? Vamos olhar como é que é? Ele é o quê? Ele é o seu cadastro positivo, tá? E eu vou mostrar para você aqui o cadastro positivo. No caso, o meu, tá? Esse aqui é o extrato aqui que você obtém no Serasa. Então, ele tem um monte de informação aqui e vamos aqui ao nosso cadastro positivo para você saber aqui o que compõe aqui o seu cadastro positivo, o que é tão importante aqui, que representa 26% do seu score de crédito. Então, são considerados aqui 7 informações. Quais são essas, né? Primeiro, tem esse daqui, é um cartão de crédito, né? Então, esse cartão de crédito, está aqui as informações dele. Você vê aqui a data do vencimento, 14/3 de 25, a data do pagamento, a data do débito, do valor e a data paga. Isso aqui você tira um monte de informação, por isso que ele é tão importante. Veja só. Então, ele venceu no dia 12/3 e ele foi pago no dia 10/3. Isso é bom? Isso é ótimo. Pagou antes do vencimento, né? Então, ficou direitinho, ficou bonito na foto. Qual é o valor que foi gasto? R$ 4.246,28. E qual é o valor pago? O valor foi o integral. Então, mostra também que ele foi pago integralmente. Isso é bom? Isso é bom também. Não estou rolando dívida. Então, você vê, aqui você tira já um monte de informação. Se você for olhar aqui também, você vê que o contrato vem desde 2017, né? Então, estou aqui há 8 anos com esse cartão de crédito.
tenho gasto aqui R$ 4.000 nesse cartão de crédito, estou pagando dentro da data direitinho, então isso é bom? Isso é ótimo, sinalzinho positivo, bonito, né? Então traz todo o histórico aqui de pagamentos, tudo tranquilo. Então, isso daqui é outro cartão de crédito, né? Então, com os valores mais baixos, mas você vê, está sendo pago direitinho, sem nenhum problema, tudo pago integral, e isso é bom, isso facilita o seu crédito. Aqui é o rotativo do banco, filho. Você acha que o Serasa não olha o seu banco? Ele está recebendo informação do banco. No caso, o Banco do Brasil. Eu não estou aqui no rotativo, aqui, não tem nada, não devo nada para ele, tá tudo beleza. Mas se você deve rotativo, já é uma ideia que você não está conseguindo pagar as suas contas. E também essas informações de consumo. O que você está consumindo? Tem meu telefone aqui, então veja só, desde quando eu estou na TIM? Desde 2004, olha aí, tem 21 anos. Então, isso mostra que eu mantenho um relacionamento com a empresa. Olha lá, eu gasto um pouquinho, R$ 174, pago dentro da data direitinho, pago integralmente, isso é bom. Enfim, é isso que você tem que ver, ó. Claro, é claro, eu acho que é o telefone da minha filha. Não, isso aqui é outro telefone. Tem também um claro que é da minha filha, ela paga tudo errado, né? Aí me prejudica, né? Mas filha é assim. Aí tem aqui a energia que eu tenho na minha casa, tá? E a gente vai rolando aqui. Então você vê, foi tudo pago, tudo direitinho. Isso é um ponto positivo aqui nesse aqui nos pagamentos. Então você vê, isso é o que representa mais aqui dentro do seu score de crédito. Experiência no mercado. Considera o tempo de relacionamento com o mercado. Então, quanto mais tempo você tem com o mercado, melhor ainda. Tudo é considerado, sabe? Você veja aqui, é o que eu mostrei para você. Eu tenho isso aqui, ó, esse telefone da TIM aqui, desde 2004, ou seja, são 21 anos, amigo, é muito tempo, isso é positivo. Isso mostra o quê? Que eu sou uma pessoa que eu sou previsível, eu sou uma pessoa que eu mantenho os meus contratos. Qualquer um que quiser fazer negócio com você, quer fazer negócio com alguém que é estável, amigo. Ninguém quer pegar um maluco louco aí que some no mundo, né? Aí você vê as dívidas. Dívidas representam 21% aqui do score de crédito. Não é tanto assim quanto você imaginava, não é? Então, será que vale a pena você realmente pagar para assumir com as dívidas? Onde é que estão as dívidas? Vamos ver onde é que estão as minhas dívidas? Vamos lá, olha só. Vamos lá, aqui, ó. Ixi, dívidas. Será que o doutor tem dívidas? Dívidas pendentes, olha aqui, ó, dívida aqui pendente no Serasa, eu tenho uma dívida aqui no Serasa, olha só que bonito. Uma dívida de R$ 29 aqui de energia elétrica, tá certo? Então, isso é ruim para mim. Eu não tenho ações judiciais, eu tenho um protesto também, tá? De um IPTU que o inquilino não pagou e deixou lá para mim e sumiu. E eu não vou pagar esse protesto, deixa lá. Cheque sem fundo, eu tenho, não tenho nenhum. Participação em falência também não. E veja só, dívidas pendentes em parceiros. No caso aqui, eu não tenho nenhuma, né? Mas às vezes você tem e não sabe. Ela não aparece como dívida negativada quando você vai acessar o Serasa e às vezes seu score está caindo e você não sabe nem por quê. Então, por isso, você tem que olhar o SPC e os parceiros do Serasa, tá? E veja mais aqui. Dívidas regularizadas. Quando você paga uma dívida, a dívida não some, não. Ela vem para cá, para as partes aqui regularizadas. Tinha uma dívida aqui que estava no SPC, que é o parceirão do Serasa. Eu paguei, ela vem para cá. Você vê, ela não desaparece, amigo. Ninguém despreza a informação. Dívida regularizada no Serasa. Essas dívidas aqui, um dia estiveram negativadas, eu paguei, ela vem aqui para o histórico de crédito. Isso aqui é bom ou é ruim? Amigo, isso aqui tem um peso negativo para você. Por quê? Porque mostra que você já teve dívidas negativadas. Por outro lado, também tem um ponto positivo, você pagou a sua dívida. Agora, qual é o pulo do gato? Você veja, a data da ocorrência, a data do vencimento, venceu no dia 23 do 12.
Aí, ó, a dia 28 de janeiro entrou para o Serasa e dia 6 de abril eu fui lá e paguei esse valor de R$ 81 aqui, referente à energia elétrica, né? Então você vê, passou um tempo bastante razoável, do mês 1 para o mês 4 foi um tempo bastante razoável para que, então isso prejudica. Quanto mais rápido você paga as suas dívidas, é claro que o Serasa gosta mais e considera isso, tá? Então, esse é o ponto aqui das dívidas. O que é buscas por crédito? Veja só. A busca por crédito é isso daqui, ó. É quando o seu nome é consultado, tá? Porque cada vez que ele é consultado, ele vai entrando para essa lista aqui. É o histórico de consultas, tá? Isso daqui pode ser bom, como pode ser ruim. Você ter muitas consultas não significa nem bom nem ruim, depende da consulta. No meu caso, eu tenho muita consulta de seguro. Isso é visto de forma positiva, pois eu estou cuidando do meu patrimônio. Tem consulta de banco? Tem também, quer ver? Ó, vou achar uma aqui. Então, tem aqui, ó, BRB consultor. Então, uma ou outra, tudo bem, mas quando você tem muitas consultas de banco, isso é negativo para você. Por quê? Porque aí eles começam a pensar que você está desesperado por crédito. Você pode estar querendo dar um tombo na praça, ou ainda você foi clonado, tá certo? Aqueles caras da cadeia pegaram seus dados e estão tentando se passar por você para conseguir um crédito, conseguir um cartão. E qual é a consequência disso? Bloqueia o seu CPF, amigo. Então, tome muito cuidado, não peça muito crédito toda hora. Se pedir, peça com consciência, tá certo? Você não vai deixar de pedir, mas só não peça toda hora. E também consulte essa lista para ver a sua situação. Como você viu, ela representa 12% aqui do seu score de crédito, ou seja, é muito perto das dívidas. Olha, 12 para 21 são 9 pontos só. Então, vale a pena você dedicar isso daí. Informações cadastrais. Tem gente que não se toca disso, da importância das informações cadastrais, tá? Cadê as informações aqui, ó? Informações cadastrais. São os seus dados todos, você tem que dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, ó. Aqui, ó, falta um documento de identificação. Você fornecer esse documento, pode ser que melhore a sua situação. Aqui o endereço, você está aqui, às vezes você mudou e você não atualizou o seu endereço, os seus telefones, tá? O seu e-mail. Então, isso pode ser negativo para você. Por quê? Porque às vezes você está numa nova cidade, você vai lá pedir um crédito, eles falam, não, não é o mesmo cara de lá, não, sabe? Então acha que é alguém na nova cidade tentando se passar por você. Eles simplesmente negam o crédito, dá incongruência, os dados se chocam. Você faz um cadastro novo, você vai, eu moro agora na rua tal, mas aqui consta que você mora em outro endereço, então eles negam o seu crédito. Às vezes você está com um score bom, está tudo bonito, mas você tem o crédito negado, tá? E o último ponto é o quê? Os contratos, amiga, a duração dos seus contratos. Então é isso que eu falo para você, a previsibilidade. Você pega uma pessoa como eu mostrei aqui a situação. Estou há 20 anos com o mesmo telefone, há 21 anos com o mesmo telefone. Você fala, pô, esse cara aqui, ele mantém a coisa estável, daquela pessoa que muda de telefone toda hora. O que que mostra quem muda de telefone toda hora? Pode mostrar, ele pode achar que a pessoa está devendo para um e para outro e fica mudando o telefone. Pode achar também que a pessoa não consegue pagar e perde o telefone. Enfim, é uma pessoa bagunçada. Você não tem essa ideia? Então, você tem que estar atento a isso, tá? E olha só, no Score 4.0, o que é que vai ser considerado também? Isso aqui é o site do Serasa, vai ser considerado também o SCR, tá certo? Olha só, qual é ó, o Score 4.0. Então, ele considera o SCR, é o Sistema de Crédito do Banco Central. O que é isso daí, doutor? É o famoso registrado, é isso daqui, ó. Então você tem que dar uma olhadinha aqui no seu, tá certo? Isso aqui é um relatório que ele é fornecido gratuitamente, tá certo? Pelo Banco Central. Então você veja, aqui, ó, vou puxar aqui para que eu estou atrapalhando, estou em cima da foto.
Então, vamos lá. Você vê aqui, ó, que tem dívidas e outros compromissos financeiros. Então, as dívidas, você já vê, uma pessoa que está aqui, ó, nessa situação, com uma dívida bem aqui, ela já não tem crédito, tá certo? Se você tiver com a dívida vencida, isso prejudica muito o seu crédito. Pode prejudicar até aqui o valor que está sendo lançado com dívidas a vencer, porque se é um valor muito grande, a pessoa já sabe, já tem uma forte percepção que você não vai pagar esse valor. Aí aqui você vê também o co-obrigado. Acontece o que com esse co-obrigado? São pessoas que é uma dívida que você se obrigou a pagar com alguém, por exemplo. Você está pagando junto com a sua esposa aí um financiamento de uma casa. Então você já tem uma parcela do seu crédito que está comprometido, tá certo? Então, esses aqui são os dois cadastros, os dois mais importantes no país. Um olha o outro, tá certo? Um considera o outro. E eles são usados para formar o quê? O seu rate bancário, tá certo? O que é o rate bancário, doutor? Veja só, a pessoa que quando vão pesquisar o CPF da pessoa, ele vai lá no birô, isso aqui é um birô de crédito, tá? Então ele dá a decisão aqui, ó. Qual é a decisão? Foi pesquisada negociação não recomendada, tá? Olha o rate da pessoa, o rate dele tá letra D, é um rate bem baixo. Por quê? Porque o mais alto é 2A. Tem 2A, depois um A, depois o B, C, D. Ele já está bem baixo. O score de crédito, como é que está essa situação? Está bem baixo também, 560. Então, o crédito é recusado, tá certo? Isso aqui é uma análise de um birô. Ele traz todas as informações aqui também, sabe? Como as outras que eu falei para você. Olha aqui, informações gerais, tem o endereço. Eu falo para você a importância disso. Tem aqui, ó, o seu parecer aqui da sua capacidade de pagamento baixa, compromisso com pagamento baixo, ele é uma pessoa irresponsável, sociedade, não tem empresa, tem aí vários e-mails, telefones, não tem processo judicial, não tem protesto, mas tem aqui uma restrição comercial com o Bradesco, tá? Então, você vê, sai tudo, ó, cheque pré-datado, pendências financeiras, tem também aqui com o Bradesco, que é a mesma dívida que aparece em dois lugares, por isso que é negado, tá certo? Você veja, ele tem uma renda aqui de 4.236, que não é uma renda alta. Então, você imagina uma pessoa com uma renda dessa e ela tem uma dívida aqui de 5 mil e pouco. Ou seja, não vai pagar essa dívida, né? Então, veja só. O que acontece hoje em dia? Por que agora o Serasa passou a olhar também o SCR? Porque o Serasa é como se fosse um espelho retrovisor, ele está sempre olhando para trás. Você vê que ele mostra o quê? Suas dívidas, sua vida pregressa. Mas às vezes a pessoa já consertou a situação dela e está vivendo bem. Então, o SCR vem justamente para isso, para mostrar que a pessoa está bem. Às vezes a pessoa errou lá atrás, mas o SCR já mostra que ela está legal, ela está com grana, ela está com crédito no cartão de crédito, ela está bem. Mas o Serasa não sabe disso. Por isso que eles começaram a ler agora. E, por outro lado, você ter aqui o SCR com dívidas mostra que você vai entrar na inadimplência dentro de pouco tempo. Por quê? O que acontece? Você às vezes olha o Serasa da pessoa, está perfeito, não tem nada, está limpinho. Você olha o SCR, ele também não tem nada, ele não tem dívida nenhuma ainda, não tem nada vencido. Mas você vê que dentro de pouco tempo ele vai estar devendo também. Por quê? Porque ele já tem dívidas a vencer que são maiores que o salário dele. Então você vê que uma hora ele vai tropeçar e vai cair. Então você consegue ver. Então esses são os dois pilares do rate bancário, tá certo? Que depois eles são aí analisados com mais diversas outras informações e gera esse outro relatório, relatório de rate bancário. Então, esse é o tripé da informação de crédito, tá certo? Então, pode parecer uma coisa bastante complicada, tá? Mas você vê que é bem simples isso daí, tá certo? Você vê que são esses tripés aqui, os três pés do crédito. Se você tem algum problema nisso, você tem um problema de crédito.
Se você não sabe que você tem um problema aí, você tem dois problemas. O primeiro é o da ignorância, do desconhecimento. O segundo é o problema propriamente dito, tá certo? Você só controla aquilo que você conhece, tá certo? E você vai ter o direito agora de conhecer toda essa informação, tá certo? Informação de qualidade para você. Como você vê, eu podia estar aqui contando um monte de historinha daquele cara que conta letrinha, que mente, que fala que banco não consulta Serasa. Tá lá, mostrei para vocês que banco consulta Serasa, que Serasa não consulta o SCR. Tá mostrado que banco consulta. Todo mundo troca informação hoje em dia. Mas eu não minto, eu trago informação de qualidade, tá certo? Foi muito duro eu aprender tudo isso, apanhei bastante, mas hoje em dia eu conheço tudo isso daí, tive que estudar bastante, já fui devedor, enfim, já passei por muita coisa nessa vida. E criei um curso fantástico, tá certo? Chama Rate Bancário, para você destravar o rate bancário. Você vai pegar esses três relatórios e ainda mais um monte de informação, tá certo? Nós não lançamos esse curso ainda, porque nós estamos dando aí a possibilidade para que os nossos alunos, o pessoal do canal, tenha o curso com desconto, tá certo? Se você tem o interesse em fazer esse curso, se matricular no curso, eu deixei o link aqui do grupo do WhatsApp, onde nós vamos mandar o desconto para você, tá certo? Como é que você fará para acessar aí esse grupo do WhatsApp? Veja só, você vai simplesmente clicar aqui em cima, ó. Você clica bem aqui, ó, e você vai acessar aqui o nosso grupo do WhatsApp. Entre no nosso grupo do WhatsApp se você tiver interesse em fazer esse curso com descontão que nós vamos dar agora para o pessoal, tá certo? É uma coisa bem legal, é uma oportunidade de você realmente ver o que está acontecendo. Você não vai ver com seus olhos, você não vai ver com o olho do cara que está te enrolando, você vai ver com o olho do birô de crédito. Como mostrei para você, isso tudo é produzido pelas empresas, tá certo? Você tem todo o direito de acessar, de conhecer, de reclamar e de consertar, tá certo? E tudo isso a gente mostra para você. Mas só a gente só quer pessoas que realmente estejam interessadas em fazer o curso, porque tem gente que compra os nossos cursos, depois reclama, doutor, meu nome continua sujo. Aí eu vou ver, a pessoa não acessou o curso, não entrou no curso, aí não dá, né? Então, você que realmente quer fazer, vou deixar o link aqui embaixo para você também, tá certo? Aqui na área de descrição do vídeo, você tem acesso a isso, esse nosso curso fantástico, para você realmente saber o que está acontecendo, para você destravar seu rate, para você conseguir ter mais um crédito, pelo menos saber o que está acontecendo, né? A gente não pode prometer solução para tudo, mas a gente promete o quê? O conhecimento, que você irá conhecer, aprender os três passos que você tem que fazer, pegar os relatórios, ver, analisar a sua situação, volta e vai fazendo esse ciclo dos passos e melhorando cada dia melhor, tá certo? O conhecimento liberta. Você que tem interesse em fazer isso daí, clique no botão abaixo aqui, clique no link que você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e semana que vem será feita a oferta, tá certo? Só vai ser feita uma vez, quiser, beleza. Se não quiser, é um grande prazer ter você aqui na nossa live, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos aqui, vamos aqui. E aí, o Zoter, boa noite. Tem uma dívida. Essa semana chegou na minha residência uma cobrança de uma dívida que eu nem sabia que existia de internet, que já faz mais de 5 anos que foi cancelada. Era pré-pago, tá certo? Se é pré-pago, como é que ele deixa uma dívida, né? Já está em protesto, eu devo pagar. Amigo, se a dívida está protestada, eu acho que você deve pelo menos olhar com carinho, tá certo? Para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque o protesto prejudica muito seu crédito. Você pode ver, eu já mostrei no meu relatório aqui agora que eu tenho um protesto, meu score cai muito. Enfim, se você precisa de crédito, você precisa de um bom score de crédito. Se você precisa de um bom rate bancário, você vai fazer o quê? Você vai lá, pelo menos, saber o que está acontecendo
Você pode pagar a dívida, como pode também processar a empresa. Se ela praticou um ato ilegal, você pode processar a empresa, sem advogado, sem gastar nada, no juizado especial cível, tá bom? Olá, boa noite, Márcia Medeiros. Olha aí, Gilson Miranda. Vamos que vamos, doutor Ricardo. É isso aí, o Gibson, nome de fera, nome de guitarra, né, meu amigo? Guitarra das boas. Aí, ó, Tércio Camargo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Tércio? Tem uma dívida prescrita no Itaú e todos os meses ele emite boleto e colocar no DDA, detalhe, 38 mil. Amigo, até aí não tem problema nenhum, eles não podem negativar o seu nome, tá certo? É uma cobrança ilegal, tá? Mas porque não é possível mais cobrar dívida prescrita, o STJ já decidiu isso por diversas vezes, mas também não causa nenhum prejuízo para você, porque ele não está mandando protestar, até porque boleto não pode ser protestado. Então, é um ato ilegal, não deixa de ser um ato de cobrança, mas também não te causa nenhum prejuízo, né? Não é isso aí, Cláudia dos Santos. Boa noite, doutor Ricardo. Josi Santos, olá, gostaria de pedir uma informação. Tenho duas dívidas de cartão de crédito. As duas dívidas já passou de 5 anos. Se eu negociar diretamente com eles, consigo limpar o meu nome? Sem dúvida nenhuma, Josi. Você consegue sim, mas fica aquela dica de sempre, tá certo? Renegociar com cartão de crédito, às vezes, é uma coisa que requer muito cuidado. Por quê? Porque você vai fazer uma confissão de dívida. Ele vai falar para você: olha, Josi, você deve aqui, sei lá, 30, 50, 100 mil reais, mas nós vamos aqui cobrar somente aqui 2 mil reais de você. Só que você vai assinar um contrato que você vai confessar a dívida. Qual dívida? A grandona. E se você não pagar essa pequenininha, qual que ele vai cobrar? A grandona. Então você pode ir lá e pagar à vista, tá certo? Agora, se você pagar com desconto, o que é que eles vão fazer? Vão jogar aquele valor do desconto que eles deram para você lá na USCR, a famosa lista negra do Banco Central. Se fizerem isso com você, o que é que você vai fazer? Você vai processar o cartão, porque isso é ilegal, tá certo? Isso é legal para você, porque isso leva à perda de crédito por uma dívida que você já pagou. Você consegue processar no juizado especial cível sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Seu nome está limpo, olha aí. Quem sabe, já viu lá se seu nome está limpo mesmo? Às vezes não está. Você tem que olhar lá o SCR, que às vezes eles deixam dívidas prescritas também, né? Olha aí, o Isaías Paiva Bezerro. Isaías é membro aqui do canal, tem aí a estrelinha de membro. Boa noite, doutor Ricardo. Eu não consigo mais entrar no SCR do Banco Central. Agora tem umas etapas que eu não consigo. Isaías, é o seguinte, da mesma coisa, só que agora você tem que baixar um aplicativo para o seu celular, o gov.br, tá? Você pega aquele aplicativo, baixa, porque lá você no SCR, como é que é agora? Você coloca lá o seu CPF, aperta um botão lá, aí depois você vai colocar a sua senha e depois ele vai pedir uma contrassenha que ele vai mandar para o aplicativo, tá? Aí você coloca lá e tá tudo certinho. Falando assim parece complicado, mas tem lá um monte de vídeo que explica com detalhes como você vai resolver isso daí, tá? Aí, ó, Josi Santos, não tá, pois o Serasa consta, e quando eu tento fazer qualquer outro cartão de crédito, não consigo, sou sempre negado. Agora, constar no Serasa, Josi, pode constar lá na parte dos negativados ou simplesmente dívidas atrasadas. Veja isso direitinho, porque se ele consta lá como dívida negativada, você está em uma situação muito boa que você pode processar o banco no juizado especial cível, tá certo? Então você consegue limpar o seu nome e ainda ganhar dano moral. Olha lá, eu não vou para a minha conta, mas não, porque ixi, não sei qual é não. Então vamos lá. Cláudia Santos, doutor Ricardo, quanto custa o curso para acessar o SCR do Banco Central? Olha só, nós não temos ainda o valor do curso, vamos dar o valor do curso com desconto para aqueles que estão lá no nosso grupo. Você vai aprender a acessar o SCR. O SCR tem um monte de gente que mostra como acessar, até de graça aqui no YouTube, tá? A questão não é só acessar, a questão é pegar o relatório e aprender a analisar o relatório, tá certo? Então, o curso é
completo, quando essa parte do SR ela é completa. Você vai pegar o relatório, todos os relatórios de lá, os 5 relatórios lá do SCR, vai aprender a analisar o relatório, vai pegar o relatório de relacionamento, de PIX, enfim, tudo e vai aprender como você vai analisar isso daí. Porque você já viu que às vezes a pessoa vai lá, pega, mas não entende, né? Ó, Tiago, Ricardo, posso sair Posso sair fiscal do país com dívida de empréstimo? Olha, amigo, você é livre para ir e vir. Dívida de empréstimo, dívida civil, não te impede de entrar e sair do país, não, tá certo? Você pode pegar, pode sair, pode tirar passaporte, tá tudo certinho, tá? Então vamos lá, Flávio Almeida, tenho dívidas no SCR. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Você deve ver o quê, Flávio? Você tem que ver primeiro se essa dívida está prescrita ou não prescrita. Se tiver prescrita, pau no banco, processo no banco. Reclama, sempre reclamar, tá certo? Porque às vezes você consegue resolver a coisa na reclamação. Reclama lá no consumidor.gov.br. Se não der resultado, pau no banco, processo no juizado especial civil, sem advogado, sem gastar nada. Agora, se ela não está prescrita, amigo, você tem que ver de que se trata. Se você reconhece essa dívida. Se você reconhece, tenta negociar a dívida. Se você também não reconhece, que você vai fazer? Vai questionar na justiça, procure o juizado especial civil. Esse é o caminho. Sempre reclamando antes, tá certo? Reclame sempre antes, que às vezes você consegue desenrolar isso na reclamação. Olha o Lucas aí. Boa noite, doutor Ricardo. Meu nome está no registrado desde 2022, não consigo crédito. O que eu faço? Exatamente isso que eu expliquei agora para o Flávio, tá bom? E vamos lá, Josi. Olá, gostaria de pedir informação. Já respondi você, tá bom, Josi? E vamos seguindo aqui. Moema Brito, gratidão. Sérgio Correia, boa noite, doutor. O Bradesco é um banco que dá muito processo judicial em relação a cartão de crédito. Amigo, veja só, não existe aquele banco que dá muito processo, banco que dá pouco processo. O que que acontece? Acontece sempre é o quê? É que eles vão fazer um estudo da sua situação. Hoje em dia existem, como você sabe, existe diversos tipos de inteligência, né? Inteligência artificial. Tem uma inteligência da JustFy, tá? Você pode procurar na internet aí. O que que ela faz? Ela faz uma análise do perfil da pessoa para saber se essa pessoa consegue suportar um processo judicial. Porque não adianta nada para o banco processar uma pessoa e não ganhar nada, não conseguir reaver o dinheiro, tá? Então eles fazem uma análise. Então não existe essa do banco ter muito processo, pouco processo. Tem banco que vende a dívida, né? Porque às vezes você tem uma dívida com o banco, tem banco que não, que o negócio deles não é entrar na justiça, tá? Por exemplo, o Nubank. O Nubank é um banco muito enxuto. Tem banco que tem lá seu quadro de advogados muito grande, por exemplo, Caixa Econômica. Tem um monte de advogados. Você pega o Itaú também tem uma empresa de cobrança, que ela faz a cobrança das pessoas, tá certo? Então, eles dificilmente abrem mão de qualquer dinheiro. Já outro banco, por exemplo, o Nubank, ele não é um banco que cobra sempre, tá? Mas o que é que ele faz? Ele pode vender a sua dívida. E quem comprou a dívida, ele pode cobrar de você na justiça, tá? Então, você tem que estar muito atento a isso. Então, também relacionando também com o valor da dívida. Uma dívida com valor muito alto compensa a pessoa entrar na justiça, né? Já uma dívida com valor pequeno é difícil. E já uma dívida com valor pequeno de uma pessoa que não tem bens, a cobrança de uma dívida se torna mais difícil ainda. Então você tem que estar atento a isso. Existe aquela lenda aqui na internet falando menos de 10 mil, o banco não entra na justiça. Tá certo, às vezes o banco não entra, mas ele vende a sua dívida e depois ele que compra entra na justiça sim. Tem gente entrando na justiça para cobrar R$ 1.000, R$ 500, tá? Tem gente que não deixa escapar nada. Então, não é uma coisa certa você chegar e falar que tem banco que cobra, tem banco que não cobra, que a partir disso ele cobra, menos que isso ele não cobra. Olha só, eu devo no Santander e no Bradesco R$ 5.000. Posso perder o meu auxílio doença? Veja só, Dil Ribeiro, vamos ver a sua situação aqui.
Você pode perder o auxílio-doença por uma dívida? Não, não pode perder. Você pode ter a parte penhorada, mas vamos ver como é que funciona a coisa. Então, veja só, hoje em dia a pessoa recebe aí, tem uma dívida, você recebe auxílio-doença, já é uma coisa complicada viver com auxílio-doença. Aí o banco chega para você, olha, nós vamos aí e vamos penhorar aí o seu salário, penhorar a sua carteira de habilitação, vamos aí pegar seu passaporte, enfim, tomar até sua cama. A pessoa fica desesperada e faz acordo, né? Porque muitas das vezes o que eles querem realmente é fazer acordo, né? Mas então vamos analisar o seguinte: você pode perder parte do seu salário? Sim, pode perder, mas para isso é preciso de um processo judicial. O banco vai entrar com um processo judicial para pegar parte de um salário de quem ganha auxílio-doença? É difícil isso acontecer. Acontece? Acontece porque a gente vê penhora de parte do salário, tá? Então pode ser que venha a acontecer isso. Mas isso acontece automaticamente? Ele já entra para pegar o seu salário? Não. Ele entra para cobrar aquele valor, ele entra com uma ação de cobrança, com uma execução. Então, primeira coisa, tem muito banco que não tem nenhuma documentação da dívida, tá? Então ele vai ter que entrar com uma cobrança, que é um processo demorado, pode demorar muitos anos. E se ele tiver algum documento, se ele tiver um título contra você, ele pode executar, que a coisa é mais fácil. Então o juiz, supondo que é uma execução, o juiz vai mandar você pagar. Se você não pagar, o credor vai ter que indicar os seus bens à penhora. Então, primeiro é dinheiro, carro, móveis, imóveis, e a pessoa às vezes não tem nada, só tem aquele salário, só tem esse benefício, né? Então, o que que acontece? Chega uma hora que ele pede a penhora de parte do salário da pessoa, tá? Então, hoje em dia, se permite a penhora de parte do salário? Sim, hoje em dia isso é permitido. Quanto, doutor? De modo geral, a gente tem visto 10%. A partir de quanto? É da pessoa que ganha um salário, dois salários, três salários? Amigo, até pouco tempo atrás, a gente falava que a pessoa só era permitido a penhora de parte do salário de quem ganhava mais de três salários mínimos. Sabe por quê? Porque tinha que preservar a dignidade da pessoa. Mas eu já vi agora todo tipo de decisão, mandando penhorar 10% de quem ganha o BPC, aquele benefício de prestação continuada, tá certo? Então, não existe mais isso. Por quê? Porque o juiz também fica lá numa sinuca de bico. Porque se por um lado tem o direito lá do devedor à dignidade, tem também o direito do credor de rever aquilo que ele prestou, aquele crédito que ele deu para o devedor, tá certo? Então, hoje em dia, não existe para mais o valor, tá certo? Qualquer valor eles estão autorizando que se penhore. Penhore quanto? De modo geral, 10%, tá? Das pessoas que ganham pouco, 10%. Claro que uma pessoa que ganha mais tem condição de pagar mais. Se o cara ganha 30 mil reais, vamos supor, você pegar 30%, vai sobrar aí 20 mil, dá para o cara viver bem legal, né? Agora, a pessoa ganha um salário mínimo, perde 30%, a pessoa morre de fome. Então, eles auxiliam aí, autorizam aí 10%, tá bom? Então, essa é a situação. Mas não é para se desesperar, isso não acontece de um dia para o outro. Vamos aí molhando a palavra. Olha só, Bruno e Jeremy têm uma dívida que eu não sabia no Banco Sicoob desde 2013. Peguei o documento da minha moto e descobri que ela está com impedimento, meu único meio de trabalho. O que é que eu faço? Essa dívida, amigo, é do quê? Essa dívida é da moto? Se ela é da moto, você não vai conseguir fazer a transferência da moto. Mas, pelo que parece, não existe, não me informou se existe algum processo judicial, né? Então, pode ser que não exista nenhum processo judicial. Então, você tem que aguardar, tá? Não posso falar mais que você não me deu maiores informações. Sérgio Correia, boa noite, doutor. Em média, quanto tempo demora um processo judicial em relação a cartão de crédito até a execução? É impossível dizer isso para você, Sérgio, não tem. Todo mundo quer saber isso, né? Quanto tempo demora um processo? Não tem como falar, tem vara.
Então, cada juiz ele fica numa vara, né? Então, tem vara que ela está muito boa, está funcionando muito bem, o cara entra com o processo, o juiz a manda citar. Tem vara, amigo, que tem processo lá até no teto, sabe? Hoje é digital, se é expressão de falar, mas é processo demais, então demora demais, demais, demais. E às vezes prescreve, né? Tem essa questão da prescrição dentro do processo, que chama prescrição intercorrente. Então não tem como se falar isso daí, às vezes não consegue nem citar o devedor, porque para você citar isso, você precisa o oficial de justiça ir atrás da pessoa, citar pessoalmente, tá? Então pode demorar anos uma citação dessa. Você não vê o Boulos? Boulos demorou 6 anos, o deputado demorou 6 anos para ser citado e não foi encontrado. Ele trabalha ali, ó, na Câmara dos Deputados, tá bom? É isso aí, Dil, valeu. É Aurora, boa noite, doutor. Ó, shows, né? Complexo seu nome, irmão. Olha só, tem uma dívida na justiça. Na justiça, os advogados da parte do banco já decorreu o prazo. Agora o banco está me ofertando acordo com desconto. Devo pagar essa dívida? Amigo, é uma boa oportunidade de você pagar essa dívida, sabe? Eu pagaria, se estivesse dentro da minha possibilidade de pagar a minha dívida, eu pagaria essa dívida. Por quê? Porque você já se livra desse processo, você realmente deve, você vai ser condenado. Você já está no processo, você já foi citado no processo, tá? Então, às vezes, se é uma boa proposta, vale muito a pena você olhar isso com muito carinho, tá certo? Você paga com desconto, é possível que o seu nome vá lá para lista negra do Banco Central por causa do desconto. Aí depois você resolve isso no juizado especial civil, sem advogado e sem gastar nada. Às vezes seja uma boa opção para você resolver isso daí, tá? Elisa, doutor, já peguei o CDC, já paguei 20 parcelas, essas parcelas já vão dar, já deu o valor emprestado. Tive dificuldades, parei de pagar, agora estou devendo ainda o dobro. Como eu posso resolver? Na justiça. O melhor meio de você resolver isso é na justiça, entra com uma ação judicial. Por quê? Porque você vai questionar o valor dessa dívida, tá certo? Por quê? Porque se você for renegociar essa dívida no banco, ele vai cobrar um absurdo para você e também, já de, se acaso nessa sua primeira dívida tinha juros ilegais, o que vai acontecer? Isso fica consolidado, você vai lá, você vai confessar aquela dívida, então não se pode discutir mais aquela dívida. Brigue na justiça, tá certo? É o melhor caminho que tem. Ou fique inadimplente e espere o banco fazer uma proposta, tá? Aurora, sobre dívida de financiamento, se for quitar, tem o direito a desconto? Sim, você tem direito a desconto, sim. Você pode fazer a amortização. O melhor caminho é você fazer a amortização. Você pagar a última parcela de lá. Você vai ver que, olha, por exemplo, sua dívida aqui, sua parcela mensal é R$ 1.000. Se você cobra, se você coloca R$ 2.000, você paga a parcela do mês e paga uma lá do final de amortizar. Você vai ver que você vai pagar umas 3, 4 parcelas. Então você vai diminuindo o tempo, tá certo? O desconto é dado assim. Não é que você vai pagar a próxima parcela, você vai pagar a última do financiamento. Então é uma coisa bem legal, veja isso direitinho, chama-se amortização, tá bom? Isso é bem legal. Grande abraço do Rio de Janeiro, doutor Marcos aí. Grande Rio de Janeiro, maravilhoso, né? Rio é lindo, mas anda tão judiado, né? Oh, meu Deus, que saudade do Rio. Esse ano não fui para o Rio. Eu vou várias vezes para o Rio, todos os anos, mas esse ano, olha, estou começando a ficar com medo do Rio. O pessoal sempre falava da violência, 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 mas eu mesmo nunca tinha visto nada lá, nunca vi uma batida de carro, não tinha visto nem vi. Nunca vi nenhuma batida de carro, uma briga, nada, nada, nada. Mas chegou a hora a gente começa a ficar com medo de ser agente, né? Então vamos lá. Sim, tem um processo judicial. Descobri porque peguei o documento da moto esse ano e não saiu o documento. Aí vi que está no Renajude por uma dívida de Sicob de 2013, amigo. Está no Renajude, tem um processo contra você. Já pediram aí o bloqueio do seu bem. Você tem que ver se você foi citado nesse processo aí. Se você descobriu agora, por que é que você não foi citado? Você tem que constituir um advogado para saber o que está acontecendo, tá certo?
porque você não pode ser assim, descobrir por acaso que existe um processo, um bloqueio contra você. E pode ser que você consiga desconstituir tudo isso aí, anulando isso daí, se acaso você não foi citado. Se você tem residência certa, eles entram mentindo na justiça, fala que você tem residência que desconhecida, cita por edital e aí vai seguindo. Então está na hora de você constituir um advogado para ver seu processo direitinho. Se não, amigo, você pode vir a perder a sua moto, tá bom? Então, pessoal, olha lá, já estouramos o tempo de hoje. Eu gostaria de dizer para você que é um grande prazer estar com você. Segunda-feira tem mais. Se inscreva aqui no canal para receber os